Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 30 de outubro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade. Porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber a professora Ione Rosa Silva. Ela é natural de Jaguarão, residente de Viamão, Rio Grande do Sul, aposentada, acessou a Conscienciologia em 1998, é voluntária desde 2000 e tenepsista desde 2002. Ela é bibliógrafa e docente. E o tema de hoje é Acertos Grupocármicos. Seja muito bem-vinda, professora, e agora passo a palavra ao professor Eliel. Bom, é uma satisfação muito grande, Ione, você está aqui com a gente no nosso programa Conteúdos do Paradireito, deixando, as boas-vindas dos nossos ouvintes. Se você quiser também dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, fique à vontade. Para mim é muito gratificante esse convite de participar do Paradireito e estou aqui à disposição, para responder todas as respostas possíveis. Ione, nós vamos então entrar na temática que eu achei muito interessante, que é uma temática muito estudada dentro do Paradireito, que é os acertos grupocármicos, que é o título do seu livro, Como que isso aconteceu? Quer dizer, como foi essa construção desse livro? Você podia contar para a gente? Sim. O livro ele foi construído através da autopesquisa, porque o meu interesse, desde que eu me conheço por gente, sempre estive assim, a necessidade de conhecimento, eu tinha essa certeza que eu tinha que encontrar o meu grupo e o local aonde eu poderia assim desenvolver mais essa vontade, essa necessidade. Foi quando eu encontrei a Conscienciologia e aí ali eu eu tive certeza, que era o local onde eu deveria me desenvolver para os conhecimentos, para certos entendimentos de tudo que se passava comigo, que eu não conseguia, muitas vezes eu não entendia. Então, quando eu comecei a entrar no conhecimento, que eu tomei conhecimento da autopesquisa, para mim foi muito difícil eu entender, custei entender, mas tudo é um esforço, Eu sozinha, aqui no meu cantinho, onde eu tenho meus locais de livro, de estudar, eu peguei um caderno e a caneta e coloquei assim, porque eu tirei um curso de autopesquisa, mas mesmo assim foi muito difícil. O que eu peguei do curso mesmo, para poder entender, foi aquelas palavrinhas que a professora pôs no quadro. O quê? O que seria o que eu queria pesquisar? O porquê e para quê? E ali eu fiquei, Fui
fui entendendo, fui colocando tudo assim, e aí eu conseguia entender e fazer a minha autopesquisa. Eu comecei a pesquisar os meus traço-fardo, os que estavam me atrapalhando, e foi fazendo, e foi se juntando esse entendimento, porque através da autopesquisa, os amparadores me ajudaram muito, sabe? Assim, ó, me davam o entendimento. Nas projeções eu trazia muito entendimento e muita coisa assim que eu comecei a entender. E foi surgindo assim. Eu terminava uma pesquisa e já via outra e começava. E quando eu não tinha assim, não conseguia encontrar o que pesquisar, aí eu sempre pedi ajuda ao extrafísico. E sempre recebi resposta. Eles me davam direitinho o nome e o que eu deveria fazer. E aí o resto era comigo, né? Às vezes eu vindo para casa, dentro do ônibus, era o meu melhor momento. Ali eu já trazia o início de tudo, como começar a autopesquisa, porque parecia assim que se abria um leque, sabe, de entendimento. Porque dentro do ônibus eu tenho uma facilidade muito de me desconcidir. E quando aquele momento que eu ando de ônibus, eu sempre ficava assim, conectada comigo mesmo e o extrafísico. E ali me vinha muito entendimento. Para mim, isso era muito bom. E outro momento que também era excelente para mim era aquele momento que eu estava fazendo a lida da casa, porque ali eu entrava assim, sabe, naquela conexão com as coisas que eu queria desenvolver, e ali me vinha muita ideia. Eu, quando ia para a pia lavar minha louça, eu já levava o meu lápis e o caderninho, porque ali eu sabia que ia sair o resultado, sempre saiu o resultado do que eu queria saber. E foi assim, passo a passo. Mas eu também nunca pensei em escrever um livro. Eu não me achava em condições de escrever livro, porque eu trouxe comigo aquela condições de burrice. Eu sempre me achava que eu era muito burra, que eu não ia entender fazer nada, que eu não tinha conteúdo. Escrevendo esse monte de pesquisa, eu achava que, mesmo assim, não tinha condições. Mas eu recebi um recado, porque de um amparador de uma amiga minha, que ele mandou assim um recado, porque eu ia numa hora na rua, eu ia passando e ela estava com o carro dela numa sinaleira, e eu ia passando, eu não me dei conta, nem me lembro disso. Nem me dei por conta, né? Ela foi que o amparador dela se manifestou naquela hora e falou com ela. E disse, apontou e disse para ela, aquela ali, ela tem assunto já para escrever um livro. E assim, tu devia te conversar com ela e pedir fulana, que era outra colega, que estava ajudando essa colega a escrever o próprio livro dela, para me ajudar, para mim organizar, né? Porque amparador já sabia que eu não ia saber assim organizar uma leitura, aqui pertence aqui, ali, aquele, sabe, os títulos. E ela, no instante, aí eu disse para ela assim, olha, eu não sei se eu posso, se eu sei escrever, ou se não entendo, eu vou conversar com o meu amparador e vamos ver o que ele diz. E quando eu cheguei à hora da TENEPS, a primeira que eu entrei no meu quartinho, onde eu faço a TENEPS, a primeira coisa eu conversei com o amparador. Aí eu perguntei a ele, que eu queria saber que negócio é esse de livro.
tu acha que eu poderia escrever um livro? E ele disse assim, tu já sabe. Isso foi só essa palavra. Essa palavra que ele disse, assim, ó, se encaixou. E eu digo assim, então tá, isso aí basta. Aí eu comecei a organizar, comecei a ver meus cadernos de escrita, comecei a passar uma limpa e ver o que servia, o que não servia, fui colocando no computador, outro pouco eu já levei tudo lá para essa minha amiga, nós marcamos um horário, uma vez ou duas por semana, dependendo do assunto, nós, nós se encontrava ali para escrever o livro. E ali eu me conversando e explicando, me vinha também muita coisa assim, para repor ali no livro, sabe? E foi muito bom esses encontros, porque eu aprendi muito e ela também aprendeu um monte comigo. Então, a gente se fazia uma troca, né? Foi uma troca ali de entendimento. E aí nasceu o livro, né? E depois... Deixa eu só colocar uma coisa para você que eu achei muito interessante, esse enredo seu, é as relações interassistenciais com CONSINS e com os CONSIECs. Sim. Você poderia dizer, porque assim, você contou várias coisas, recebeu insight, a amparadora da pessoa que te ajudou também recebeu, criou um sinergismo entre CONSINS e CONSIECs para você produzir o livro. Você percebia essas conexões todas para que o livro pudesse sair? Sim, elas também percebiam. A que estava me ajudando a organizar, nós ali nos percebíamos quando o Amparo chegava, sabe? Então, ele nos organizava a ideia, nos dava condições assim, de um entendimento melhor daquelas escritas. Foi muito bom, muito gratificante. O entendimento ali foi assim. E depois eu vinha para casa, nas projeções eu recebia os resultados. E depois que nós escrevemos esse livro, antes de mandar para editares, eu tive uma projeção. Aí todo mundo dali do IPC, no extrafísico, tanto CONSIN como CONSIECs, todas elas leram o livro, porque elas iam passando por mim naquele ambiente onde eu estava, e só diziam para mim assim, olha, tá ótimo o teu livro, eu li ele, tá muito bom. Sabe, foi um feedback assim de CONSIN e CONSIECs no lado extrafísico. Foi, assim, uma coisa, para mim, muito boa. E aí nós mandamos depois para editares, e aí também teve, né, muitos encontros, porque a gente tem esses encontros para corrigir, né, e bate-papo com as orientadoras ali que cuidam do assunto, também foi muito gratificante. E só recebi feedback de todas elas. E mesmo assim, eu ainda achava que não era eu que escrevi o livro. É incrível, né? Uma coisa que você coloca que eu acho que é interessante é que a gente tem, na verdade, uma escrita conjunta, né? Dizer que o livro é exclusivamente só seu, claro, porque você está ressomado, você está ali, é claro, você vai ter que escrever, o extrafísico não vai escrever por você, mas é uma coisa compartilhada, né? É uma coisa que se trabalha em conjunto, é uma gestação que nunca é você sozinha, né? É um conjunto de CONSIN e CONSIECs, né? Inclusive, eles me chamavam, eu tinha uma equipe, eu sempre percebi essa equipe.
porque eu tenho um horário de estudo, é das 8 às 10 horas. Quase sempre eu venho, principalmente quando eu tenho que escrever, eu percebo essa equipe. E muitas vezes eu ficava, às vezes, me acordava assim, com um pouco de preguiça, achando que ia ficar um pouco mais, e eles me chamavam. Ione, está na hora, sabe? Eu ouvia direitinho o meu nome ser chamado, percebia a equipe, era 2 rapazes jovens e uma moça, bem jovenzinhos. Eram os meus companheiros de escrita, né? Para me calçarem bem na escrita. Então, afinal... Isso é muito importante, Ione. Ione, no nosso bloco aqui, nós temos sempre uma pensata para a gente comentar sobre ela. Eu vou ler essa pensata e eu queria que você fizesse só um comentário do que você acha dela, tá? A pensata, ela fala, a epígrafe dela é interprisão, né? É Lex Aut Pensata, volume 2, página 913. Ela fala o seguinte, ó: para sair da relação interprisional, é preciso liquidar as faturas dos débitos grupocármicos. Quando a pessoa segura a fatura, ainda não consegue ser doadora, porque faz cobrança, esquecendo a indulgência, a abnegação e o autossacrifício, quando cosmoético. Aí não acontece, né? Simplesmente não há condições. A pessoa tem que estar preparada, ela já tem que ter assim um bom entendimento, já ela mesma já se libertado de certos traços, ela já tem que adquirir uma certa lucidez, entendimento e sentimento, porque na hora da gente conversar ou esclarecer a consciência extrafísica, a gente já tem que ter desenvolvido esse sentimento fraterno, acolhedor, porque há uma necessidade muito grande no extrafísico com essas habilidades. Porque a consciência ela está ali, muitas vezes deprimida, está carente. E quando a gente traz isso dentro da gente, a energia da gente já expande. Eu sinto que quando eu chego no extrafísico, as consciências já estão me esperando. Já estão me esperando com aquela... Não é uma ansiedade, é uma... Eu não sei agora me expressar, mas é com aquela vontade, aquela certeza de que eu estou chegando e elas receberem aquele estímulo de fraternismo, de amor, aquele amor, sabe, universal que a gente doa. Isso é a minha energia. A maioria das vezes eu não preciso falar. A energia fala por mim. Elas recebem, elas estão, olha, eu vejo o contentamento, a alegria dela posicionada, cada um na sua maca, esperando esse conforto. E ali, isso já faz parte de mim. Eu me dou com muito carinho e amor, porque é o que eu quero para mim, eu quero para o outro. É a necessidade da consciência ainda precisar para aprender ou para melhorar, se curar, né? Vai se curando aos pouquinhos. E isso eu tenho essa facilidade bastante no extrafísico, sabe? Porque a gente vê o que a gente faz, né? E a gente vê... Isso que você está colocando eu acho extremamente pertinente. Mas agora nós vamos fazer um pequeno comercial para a gente ir para o nosso segundo bloco, tá bom? E aí, então, eu vou chamar os comerciais com a Thaís.
Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Quero aproveitar para convidá-los para a oficina de condutas para direito ontológicas, que o tema é AutoFiex, que vai acontecer hoje, 30 e amanhã, 31 de outubro. Acessem juriscons.org e saibam mais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Ione Rosa. Eliel? Bom, vamos para o nosso segundo bloco, Ione. Está muito interessante o que você está trazendo, uma vivência muito, muito rica, né, sua. E aí, eu queria trazer uma coisa, né, que tem um pouco também no seu livro, sobre a questão de uma coisa que é muito desenvolvida, muito aprendida aqui dentro da paradireitologia, tem a ver com a lei cósmica, que fala que o menos doente assiste o mais doente, né? Isso é uma coisa que é muito difundida dentro da conscienciologia, e a paradireitoria, né, pela questão da lei cósmica, também estuda sobre isso. Você poderia aprofundar essa relação do que o menos doente assiste o mais doente? Sim, eu acho assim. Como eu disse já aquela anterior, né? A gente está preparado se curar das nossas doenças para melhor assistir. Porque a gente, quando já está com essas condições, a gente já tem mais entendimento com o outro. Porque nós precisamos nos entender, nos conhecer, para saber lidar com o outro. A partir do momento que a gente se conhece, se busca, se resolve os nossos problemas internos, a gente está mais preparada para atender o outro. Temos menos doente para ajudar o outro que está mais doente, né? E isso é muito gratificante, porque a gente, a fazer assistência, isso é a melhor condições, como a gente se sente. A gente é o primeiro a ser assistido, porque o Estado, quando a gente assiste uma consim ou uma consciex, ali, quando a gente vê que muda aquele estado daquela pessoa ou daquela consciex, é uma satisfação muito grande. Porque eu procuro fazer assim, eu vejo a consciex como estava, tanto consciex como consim. E depois eu vejo como ela está. Isso, para mim, é uma satisfação muito grande, sabe? De eu ver aquele sofrimento e, de repente, aquela sujeira toda tirada daquela criatura e ela se sente bem. E assim, olha, eu tenho muita assistência até por telefone. A pessoa me telefona, diz para mim que está se sentindo mal, está ruim. Eu dou uma conversadinha com ela e depois eu digo para ela assim, fica com o telefone e fica quietinha e fica com o telefone no ouvido. Eu exteriorizo a energia com a intenção mesmo de ajudar, sim, né? Que a pessoa se torne melhor naquele momento, pelo menos, né?
tu sabe que a pessoa recebe aquela energia, me dá retorno. Aquela energia chega como uma aragem geladinha nelas. Olha, às vezes até eu fico assim, porque o que acontece, né? Naquele momento, eu estou aqui, a pessoa às vezes está lá do outro lado de outra cidade, e eu faço isso, e a pessoa fica bem, tanto que ela me liga e diz que está super bem. Olha, eu vejo que ela estava ruim mesmo. Mas eu tenho essa habilidade pelo sopro, porque eu já trouxe de outras vidas. Isso eu soube, né? Através também de projeção e da autopesquisa, pelo sopro, que lá no Astrafísico tem uma instituição que que ela é própria só do sopro, a pessoa se especializa. E eu fui lá, porque eu fiz uma pesquisa, porque eu comecei a trabalhar aqui no intrafísico no sopro, porque o meu trabalho era na rua, porque eu pegava ônibus, largava ônibus, eu encontrava muitas consciências curiosas, e eu não, dentro de um ônibus eu não podia me manifestar. Então eu usava o sopro. E o sopro, olha, resolvia os problemas. Quando entrava ali, que eu via que já entrava uma consciência enlouquecida, eu ficava bem quietinha, porque eu não podia me manifestar. Elas não podiam perceber isso. Então, eu me fazia assim como se eu nem existisse ali. Mas a minha boca estava trabalhando, sem olhar para a consciência, mas eu já sabia a direção, e eu trabalhava com a minha boca assoprando. Mas este sopro, eu não abro a boca assim para soprar, sabe? Eu só abro ela meio aberta e vou exteriorizando com a mente. E vou fazendo em círculo. Então, eu limpo o ônibus todo. E, às vezes, quando acontece de eu estar perto da consciência, eu assopro bem na direção do corono dela. E ela, olha, cada uma, elas às vezes não aguentam, elas não sabem de onde sai, elas sentem uma inquietação, um movimento, que às vezes elas se levantam e vão embora. Outras já ficam quietinhas, se acalmam, mas eu uso o que eu tenho de ferramenta. Eu sempre gostei muito de experimentar. Funcionou? Não me esqueço mais. Aonde é preciso, o momento eu uso. Não tenha dúvida. E ninguém percebe, nem eu deixo ninguém perceber. Mas acontece, eu já fiz muitas assistências dentro do ônibus. Agora eu estou aposentada, eu estou em casa, né? Mas quando eu trabalhava fora, isso era normal, assim, todos os dias. Quase sempre. Era na rua, na parada do ônibus. Muito engraçado, né? Que você está trazendo essa vivência, né? Toda vez me vem a imagem, né? Ou do conteúdo da questão da infiltração cosmoética e do anonimato. Que às vezes as pessoas não percebem de onde está vindo e você está ali, né? De certo modo, infiltrado dentro daquele ônibus, infiltrado naquela situação, está ajudando, a pessoa não percebe que é você, né? E isso eu acho muito rico, a tua prática. É uma prática da multidimensionalidade. É uma prática lúcida, consciente disso. Quando você faz a questão do sopro, que na verdade é um processo de doação de energia, das melhores energias que você possui naquele momento, para poder ajudar o maior número de consciências possível,
Cara, isso aí é de alto nível que você faz. Eu acho que nem todo mundo tem essa prática no seu dia a dia. Muito bacana, E muito bacana. eu comecei isso, foi assim, foi numa situação de ônibus mesmo. Uma pessoa estava passando mal e eu olhei para aquela pessoa, ela estava se desvaindo e eu pensei logo no amparo e perguntei, eu quero ajudar, mas como eu vou ajudar? Porque eu estava sentada lá num canto e a pessoa, a consim, estava no corredor do ônibus. Olha, houve todo um movimento ali, ó. A pessoa sentindo mal, os que estavam na minha frente, até para ela se sentar perto de mim para poder soprar, foi um movimento de consciência se levantando e se acomodando de um lado do outro, e eu ali quietinha esperando. E porque eu perguntava assim, como eu vou ajudar? E foi. No fim, ela sentou bem atrás de mim, na frente de mim, eu bem quietinha ali, entreabria a minha boca e fui assoprando, assoprando. Olha, foi tão assim legal que teve uma hora que eu estava soprando, soprando, e ela tinha os cabelos compridos, ela levantou assim os cabelos para cima para receber, eu acho que o arzinho que estava vindo, que ela nem sabia de onde. E daqui a pouco ela se levanta, olha, já estou bem. E agradeceu as pessoas que estavam ali, que deram lugar para ela, mas eu passei despercebida. E fiquei despercebida, sabe? Não fiz nada, nem querendo, né? Que essa... Assim não compromete, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Então, o melhor é assim mesmo. E olha, foi assim que eu vi que eu tinha essa habilidade com o sopro. Aí é que eu fui pesquisar, aí quando qualquer problemas assim, meio desajustado que acontece, eu não tenho dúvida, eu trabalho com sopro. Porque dependendo do lugar, é o jeito. Sim, sim. A gente tem que usar as ferramentas Sim. para o Na momento, verdade, né? Johnny, na verdade, é um processo mais de adequação daquele momento, tá? E eu acho que você se adequa muito bem. E aí nós temos uma pensata para fechar esse bloco que permeia isso que a gente trouxe aqui de exemplo da sua vivência. Eu vou ler para você. A pensata, ela fala sobre a epígrafe é dosificação, né? Lector Pensata, volume 1, página 548. Ela fala assim: quanto mais lucidez tenha a consim, mais pode ela exemplificar atares. Você poderia comentar? Sim, porque a lucidez é importantíssimo. É a gente... eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias, porque quanto mais lucidez a gente tem, melhor a gente pode assistir. E com essa lucidez, a gente percebe muita coisa. E ali, quanta coisa a gente consegue entender para assistir as consciências. Então, isso eu acho que a gente tem que estar trabalhando sempre. Sempre é uma pesquisa sempre. E usando técnica, né? Eu continuo usando, porque a lucidez, eu sempre tive interesse. E eu sempre perguntei ao amparador, o que eu deveria fazer para adquirir mais lucidez? E ele me explicou com uma projeção. Ele agarrou, me botou no colo uma caixinha cheia de vidrinho, sabe? E eu, na hora, assim, eu fiquei olhando para aquela caixinha e disse, mas o que será que ele quer dizer com isso? Porque eu fiz uma pergunta sobre lucidez e ele me bota essa caixinha aqui e ficou, passou.
mas eu fiquei refletindo durante dias para entender. E, de repente, se abriu assim, sabe, aquele entendimento. Disse, mas, claro, tem toda a, a lógica. Era uma caixinha cheia de vidrinho. O que ele quis dizer ali? Era aqueles remedinhos de homeopatia. E o que a homeopatia faz? Ela vai lá no fundo e vem vindo devagarzinho, aos pouquinhos, de gota em gota. E a lucidez é isso. É de gota em gota. Não adianta a gente querer de um dia para outro. Mas para isso ir sempre acontecendo, a gente tem que trabalhar sempre. Exercitar sempre. Porque a gente vai se passar e em vida após vida a gente vai ter que fazer isso. Trabalhar a lucidez. Isso aí, Ione. Eu acho que você colocou, acho que bem, uma analogia muito interessante que o Amparador deixou para você refletir sobre isso. Mas agora, então, a gente vai fechar esse bloco e aí vou chamar os comerciais com a Thaís. Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Quero aproveitar para convidá-los para a oficina de condutas paradireitológicas, que o tema é AutoFiex, que vai acontecer hoje, 30 e amanhã, 31 de outubro. Acessem juriscons.org e saibam mais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Ione Rosa. Eliel, é com você. Bom, estamos chegando no nosso último bloco, infelizmente, porque é um assunto muito rico e é uma satisfação muito grande, né? Estar fazendo esse programa contigo, com a Thaís, né? Da equipe que está aqui envolvida. E nesse bloco, eu gostaria de aprofundar, porque assim, a gente às vezes na assistência, a gente toma decisões evolutivas, tá? E isso influencia no encaminhamento dos acertos grupo-kármicos. Você poderia aprofundar ou trazer, né, a sua vivência desses encaminhamentos e decisões evolutivas que influencia justamente no encaminhamento dos acertos grupo-kármicos? Aí, deixa eu entender. Os encaminhamento daquelas consciências que eu me recompus com elas, né? Não, perfeito. Foi muito, assim, gratificante para mim, porque eu consegui fazer a recomposição, os entendimentos, sabe? Com todas elas, com todos que está escrito no livro, né? Quando eu falo, por exemplo, em decisões evolutivas, quando você se opta, né, em querer assistir, em se predispor ao amparador para que aquilo aconteça o melhor para todos, quando você se predispõe a se conhecer melhor para ajudar os outros, essa, para mim, são decisões evolutivas que você traz na sua vivência. Sim. E que realmente isso encaminha os acertos grupocármicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas decisões que você teve evolutiva de se melhorar, para, na verdade, melhorar as outras consciências, para assistir melhor as outras consciências. Isso é uma vontade que eu já trouxe, desde que eu comecei a me entender. Eu sempre trouxe isso, eu tinha isso assim, com muita firmeza, sabe? Dessa minha busca. E foi assim, acontecendo aos poucos, e eu sempre pus muita vontade, persistência, coragem em tudo isso aí. Para mim era um prazer.
era um esforço prazeroso. Por quê? Eu buscava cada vez mais entendimento para mim, me resgatando a mim mesmo e resgatando, dando oportunidade para outra consciência, né? Isso para mim é muito profundo. É muito profundo, eu não tenho ideia, eu não tenho, assim, nem palavras para explicar para vocês o quanto isso é profundo para mim. O quanto isso é uma satisfação íntima muito grande, com qualquer consciência, seja ela consim ou consciex. É muito gratificante. É uma necessidade que eu tenho de fazer isso e de querer isso, tanto para mim como para o outro. Agora, para mim é bem mais fácil, porque eu vou fundo. Agora, o outro, a gente tem que entender, às vezes nem dá. O melhor que a gente faz, às vezes, é se manter mais quieto, exteriorizar a energia, desejar o melhor que dá para aquela pessoa, porque às vezes não dá para falar, a pessoa não tem abertura, não tem entendimento, então, às vezes, é um gasto fora. Então, o melhor é a gente se aquietar e procurar fazer assistência de outra forma. Porque, às vezes, a gente tem a TENEPS, coloca o nome, né? E coloca o nome na TENEPS. Às vezes, quando não dá para mim conversar, dialogar com a pessoa, eu vou para o extrafísico. No extrafísico, eu vou lá e bato um papo com ela e consigo. Eu falo aquilo que eu quero. Porque, às vezes, aqui no extrafísico, no intrafísico, eu percebo, se eu falar, não vai dar boa coisa pelo seguinte, a pessoa não vai entender, não vai gostar, vai ficar brava, e eu vou arrumar mais um inimigo. Então, eu vou para o extrafísico. Eu resolvo muito as minhas coisas no extrafísico. Lá é uma facilidade melhor, a consciência ela consegue me ouvir. Quando ela não ouve aquilo, lá ela me ouve. Lá eu falo. Falo com sinceridade, honestidade. Eu me exponho dessa forma. Isso. Ione, tem uma coisa que você falou e veio para mim uma abordagem que eu acho que é importante, né? Que é ver a pessoa não pela sua personalidade, mas ver com uma consciência. É uma consciência por uma consciência. Você poderia trazer mais ou menos a sua experiência de como você faz isso? Como é que você vê uma pessoa de consciência para consciência? Olha, isso é um parâmetro que eu tenho, assim, da minha primeira saída do extrafísico. Aquela saída que a gente percebe, a saída toda do corpo, acompanha tudo, assim, bem acordada, sabe? E isso aconteceu comigo, porque eu sempre, quando eu fazia minhas técnicas, eu sempre conversava e dizia, eu quero, sempre fiz questão de deixar bem claro que eu queria me ver, eu queria ver quem eu era, eu queria conhecer mesmo, sem esse corpo físico, quem eu era. E realmente, quando eu saí do corpo, eu saí despersonalizada. Eu vi o meu psicossoma como ele era. Então, ali eu me aprofundei. Eu vi, parece assim que eu fiz assim, fiz questão de me olhar lá bem no fundo do meu ser. Aí, então, o que eu vi? Uma profundidade, uma série X
não é seriex, uma profundez da seriedade profunda muito grande. E ali eu conheci a minha consciência, o que eu sou. Isso que eu sou, todos nós seres somos. Todo ser vivo é, cada um dentro do seu nível. Uns melhorzinho, outros mais ou menos, outros pior, mas o caminho de todos é o mesmo. Não, da onde a gente vem é assim. Cada um buscando, cada um tem a sua pressa, cada um está onde quer que está, conforme as suas pernas dão os seus passos. Então, isso para mim foi muito importante, porque eu enxerguei a consciência, o quanto ela tem que buscar, cada um o que tem que buscar dentro de si, né? Para ela ir melhorando, para ela evoluir. Então, eu me espelho nisso. Quando eu olho para a pessoa, eu já olho com essa visão. Eu olho a consciência e eu deixo aquela personalidade para o lado, assim como se eu botasse para o lado e olhasse lá dentro dela o que ela é, que é o mesmo que é o que eu sou. Entendeu? Entendi. E aí, mas isso é bom para mim, porque eu consigo, isso me afasta às vezes, assim, de eu fazer essa comparação. Se eu vejo se a pessoa ela vem com muito aspereza, ou ela é áspera assim, eu já afasto de cara aquilo para poder conversar com ela, para ver se eu posso chegar. Se eu não posso chegar, eu vou disfarçando, faço o meu jogo de cintura, né? Porque a gente tem que fazer aquilo que dá. E é assim que eu vejo. Toda consciência eu espelho naquilo que eu vi em mim. E estamos em busca de algo melhor. Uns mais lúcidos, outros menos lúcidos, outros não têm nem ideia, mas um dia vai chegar. Vai chegar como chegou para muitos esse momento, né, da gente se perceber. Muito, muito bom. Eu acho que o que você está trazendo de exemplo, eu acho que serve para qualquer um de nós, para a gente refletir e pensar, né? Como que a gente consegue olhar de consciência para consciência. Porque, às vezes, quando a gente vê só a personalidade, a pessoa é isso ou aquilo, a gente acaba criando certos rótulos das pessoas. Sim. E a consciência é mais do que o rótulo, né? Sim. Ela tem um conteúdo ali dentro. Tem um conteúdo. Isso mesmo. E aí você traz essa vivência. Eu entendo o que você está dizendo e eu vejo que isso é muito importante. Então, agora nós vamos, então, para uma pensata que fala um pouco sobre isso, e eu queria que você comentasse, e aí depois a gente entra no processo da nossa despedida, tá bom? Uhum. A pensata, ela fala sobre impacto, né? A epígrafe é impacto. Lex de Otto Pensata, volume 1, página 835. Ela fala o seguinte: ao rever antigos desafetos, você pode sentir verdadeiramente um tsunami intraconsciencial. A superação de tal crise ocorre com a aplicação da reflexão do autodiscernimento. Você poderia comentar? Vamos ver se eu entendi. Tu podia repetir, hein, que eu não... Está meio difícil a me entender. Isso. Então, vamos lá. Ao rever antigos desafetos, então nós temos aí desafeto das pessoas de consciência e consciência,
Sim. Ela pode sentir verdadeiramente um tsunami intraconsciencial. Ou seja, quando eu lido com esses desafetos, vem um tsunami. Ou seja, vem um monte de coisa para a minha intraconsciencialidade. E aí ele coloca a superação de tal crise, que isso aí vai ser uma crise dentro de você, intraconsciencialmente, o desafeto do outro em você, a aplicação da reflexão do autodiscernimento. Ao mesmo tempo que isso vem em cima de você, esse desafeto, mas pode surgir a oportunidade de você refletir e aumentar o seu autodiscernimento. Então, seria mais ou menos isso. Eu já... Sim, isso aí a gente consegue. Porque, às vezes, muitas vezes, a bomba vem grande e a gente segura. A gente segura, porque antigamente eu já soltava em cima da pessoa. Eu agora não faço mais isso. Como eu entendo a consciência, para mim já está mais fácil de eu não entrar naquela... Eu seguro a ponta. E depois, isso não quer dizer que às vezes afeta a gente. Afeta, sim. Porque dependendo da onde vem, é meio difícil, mas a gente já segurando já é alguma coisa. Depois partimos para a reflexão. A gente reflete, a gente vai pensando, porque a gente também não fica... não é bom a gente ficar naquele sofrimento, naquela rebarba, sabe, que fica. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Porque toda a minha vida eu vim em busca disso aí. É chegar nesse ponto de não entrar, segura as pontas, depois vai trabalhando, reflete, e a maioria das vezes aquilo não chega nem bater. Dependendo, não bate. Porque já não faz efeito em mim. Então, precisa ser uma coisa... precisa, às vezes, ser uma coisa assim que fere muito, né? Mas eu seguro as pontas. Eu estou nesse caminho, assim, seguro as pontas, na maioria das vezes não bate mais, eu sei que pode sair, eu já me preparo e não deixo chegar. E aí eu não dou asas à imaginação. Eu já corto por ali. Como eu sou uma pessoa muito brincalhona, bom humor, quando eu vejo que a coisa está assim, eu sempre trago uma brincadeira, tiro de letra, sabe? Boto uma brincadeira em cima e vou saindo de perto. Eu respeito. Isso tudo é o respeito que a gente tem que ir buscando para a gente. Respeita o outro. Aquela pessoa ainda está assim. E não é eu que vou mudar. No momento dela chega como chegou, e está chegando para mim também, né? Pela busca, pela necessidade. Um dia a gente chega nesse ponto que a gente tem essa necessidade de mudar e de buscar o que é o melhor para ajudar o outro. É a nossa condições, é de estar melhor para passar para o outro. Isso é muito importante, Ônia. Você está trazendo um exemplo bacana. Agora nós estamos chegando nos nossos finalmente. Você poderia, então, até falar um pouco do seu livro e fazer a sua despedida? Para quem comprar, não precisa mostrar ou precisa? É bom mostrar. Bacana. Porque, olha, quem comprar o livro vai se beneficiar muito, porque ele traz aqui muito entendimento. Como eu fiz para resgatar as consciências que eu tinha que fazer a recomposição, o final, como se deu, sabe?
da recomposição. E eu queria deixar também aqui bem claro que, com a escrita desse livro, eu tive muitas recompensas extrafísicas, porque eu percebi a multidimensional, assim, feliz. Aquelas consciências que aprenderam nesse momento com este livro, elas estavam tudo no campo no dia do lançamento. E eu tive o prazer de sentir a felicidade que elas estavam sentindo. E aí é que eu percebi, né? Às vezes a gente pensa que o Grupo Carmen é aquele grupinho da gente, da família. É muito maior. E quantos se beneficiam, e a satisfação de cada um é uma realização, sabe? Então, por isso que eu deixo o meu livro aqui, para quem quiser comprar, é na livraria, não sei se é livraria, na Amazon e no hotshopping.com.br, sabe? Bota lá no Google que vai dar direitinho onde como comprar. Né? Bom, Ione, queria agradecer então a sua presença, agradecer aos ouvintes, agradecer a equipe técnica, a equipe e a Equipex desse programa, tá? Foi uma satisfação muito grande estar você aqui junto com o conteúdo do Para Direito, tá bom? Thaís? Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença da professora Ione Rosa, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Quero aproveitar para convidá-los a participar da Oficina de Condutas Paradireitológicas com os professores Márcia Ram e Marcelo Silva, que acontecerá hoje a partir das 15 e também amanhã, no período da manhã, com o tema AutoFiex. Acesse juriscons.org e saiba mais. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.